Aconteceram muitas coisas interessantes nesse fim de semana, não foi não? E vocês bem imaginam que eu não estou falando só da prisão de Jair Bolsonaro, né? Porque é muito mais do que isso. As coisas que aconteceram nos últimos 3 dias abrem uma janela enorme, mas imensa, para a gente compreender o fenômeno do bolsonarismo. E dessa compreensão, põe aí no centro do palco a pergunta mais importante que temos para fazer. Tudo leva a crer que essa prisão preventiva vai se tornar permanente ainda essa semana. O bolsonarismo, ele está acabando de vez? A pergunta importa, tá? Ela é mais premente do que nunca. Pelo seguinte, na quinta-feira, o senador Flávio Bolsonaro foi para as redes e convocou uma vigília, quase na porta da casa do pai. Uma grande oração coletiva, uma grande muvuca para aguardar a prisão que todos sabemos que está por vir. Só que aí o ex-presidente tomou a decisão maluca de meter um ferro de solda na tornozeleira eletrônica, que é a condição fundamental para a prisão ser domiciliar. Gente, do ponto de vista jurídico, não faz diferença se ele surtou ou se fez consciente. No momento em que ele se mostra inconfiável para usar uma tornozeleira, não pode ficar em casa. Porque ele é um homem em risco de fuga. E esse é um dos assuntos nos quais a gente vai entrar hoje. O fato é que antecipou-se a prisão. Convocou-se a vigília, o presidente foi preso e aí foram meia dúzia de gatos pingados. Não tem multidões acampadas, não tem multidão na Paulista, não tem milhares. Está ali entre centenas e dezenas. A prisão não está mobilizando os bolsonaristas, mas por quê? O que isso quer dizer? E tem 2 pontos aos quais quero me ater aqui, para a gente poder fazer esse mergulho que a gente precisa fazer. O bolsonarismo tem 2 características. Uma é que ele é paranoide. Ele se sustenta por paranoia, por um pensamento conspiratório. Quando os advogados dizem que o ex-presidente entrou num surto achando que a tornozeleira estava gravando, olha, ele é um paranoico sim. Se houve surto, é médico que pode afirmar, mas ele tem uma mentalidade paranoide, sempre teve. Tudo tem uma grande teoria para explicar qualquer coisa. Desde o tempo em que ele queria espalhar umas bombas lá atrás, ainda capitão do exército, paranoia já era um traço importante dele. E isso ajuda a compreender o bolsonarismo assim demais. O segundo traço, a segunda característica, é a covardia. Vamos lá. Do mensalão para cá, a gente prendeu um monte de político. Zé Dirceu, Zé Genuíno, Delúbio Soares, o próprio Lula, todos se entregaram à polícia. Tem mais. Se entregaram perante as câmeras e erguendo a mão direita, eu não posso, mas erguendo a mão direita ali fechada. Estavam na luta, mobilizando a militância. Mas não ficou nisso, né? Foram presos também Michel Temer, Moreira Franco, Eduardo Cunha, Rodrigo Rocha Loures. Caramba, acho que quase todo governador do Rio dos últimos 25 anos. Sobra quem? A Benedita? Sérgio Cabral ficou 6 anos na cadeia. E em penitenciária, tá? Que é pior. Eles não ergueram o braço, não fizeram campanha, mas quando a polícia bateu a porta, foram. Ora, são políticos, são ex-parlamentares, trabalham dentro de uma máquina que é um Estado de leis, e quando o Estado decide pelo cerceamento da liberdade, você joga dentro. E no bolsonarismo, Alan dos Santos, Zé Trovão, Carla Zambelli, Alexandre Ramagem, a lista é longa, viu? Bolsonarista rejeita a justiça brasileira, acha que não se aplica a ele. Bolsonarista acha que as regras valem para os outros, mas não para eles próprios. Para não falar do Jair, né? Carta para os argentinos pedindo asilo, noite dormida na embaixada da Hungria. E tal coisa, né? Sobe o carro de som e fala que nem macho. Ou me reelejo, ou me prende, ou não vou me ver preso, ou morto. Prisão não era alternativa. Pura bravata. Não acredito em nada disso. Na hora H, como essas 2 peças se encaixam? A paranoia e o achar que as regras são para os outros, não para si. E o que entender dessa chave do bolsonarismo ajuda a desvendar se o bicho está vivo ou moribundo? Vem comigo, vamos montar esse quebra-cabeças. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Eu quero dar uma notícia para vocês. A partir de janeiro do ano que vem, nós vamos ter uma pesquisa eleitoral. A pesquisa Meio Ideia não vai filmar só a corrida de cavalos, quem está na frente e quem está atrás. Ela vai buscar todos os meses, até o final do segundo turno, sentir o pulso do eleitor brasileiro, para onde ele se inclina, o que está buscando quando escolhe o candidato X ou Y. E você pode ser o primeiríssimo a receber a pesquisa em PDF para distribuir como quiser, para quem quiser. Sim, primeiro mesmo, de madrugada, no segundo em que o TSE liberar cada edição, todo mês.
Essa pesquisa não vai primeiro para banqueiro, político, para jornalista, vai para você. Basta ser assinante do Meio e veja só. Essa semana, só nessa semana de Black Friday, a assinatura anual está por R$120. 120 pronto, a gente só se fala em novembro do ano que vem. Você recebe tudo que o Meio Premium dá, edições especiais, streaming na TV e mais a pesquisa eleitoral exclusivíssima. Não vai ter outra promoção tão cedo. A hora é agora. Esse é o ponto de partida. Vou lançar a mão aqui de dois cientistas políticos, tá? O primeiro é o britânico Michael Friedan. Ele é possivelmente a maior autoridade viva no estudo de ideologias políticas. E mais do que explicar o que diz cada uma, ele tenta compreender a visão de mundo que as pessoas que abraçam cada ideologia emanam. E a mente conservadora, ela é bem diferente da mente socialista e da liberal. É que o conservador parte de uma maneira bem particular de compreender o jeito que a sociedade se organiza. Para ele, a organização social, as hierarquias, o chefe e o funcionário, o marido, a mulher, os filhos, a escola, o quartel, a firma, tudo está organizado de um jeito que veio de muito tempo atrás, que foi construído muito lentamente e que isso promove um equilíbrio sólido, mas delicado. Se mexe demais, gera desordem, gera caos, gera uma ameaça a todos. O incômodo do conservador com liberais e socialistas vem principalmente disso, porque os dois querem mexer com políticas públicas na ordem social, de jeitos diferentes, claro, mas querem mexer. O conservador acha que isso é um risco tremendo. Agora olha para os últimos 35 anos, de 1990 para cá. Fim da União Soviética, globalização, abertura das nações ao comércio de todos com todos, formação da União Europeia, internet, comunicação rápida e eficiente de todos com todos, consolidação de direitos LGBTQIA+, de direitos femininos, ampliação da classe média, urbanização rápida, mudança radical do perfil religioso brasileiro, né, com ampliação dos evangélicos por um lado e dos ateus, principalmente entre os mais educados. Líderes políticos perdem por completo o poder para plataformas digitais globais. O perfil do trabalho operário muda para trabalho mediado por plataformas. O desenho da família tradicional entra em colapso. Os casais param de ter filhos. E já está entrando. Olha, se você parte de um olhar que qualquer coisa distinta do que sempre foi é desordem, se conta com lentos movimentos, estamos no caos. Estamos no surto. O mundo colapsou. Agora pensa o seguinte, se você acha que a organização da sociedade é um processo de muitos séculos, muito lento, isso quer dizer também que quando as mudanças são rápidas, na sua cabeça isso não pode ser natural. Não é porque houve uma transformação de base tecnológica que levou a contatos que antes não haviam, isso altera a economia, o comportamento e os valores. Não é porque multidões mudaram de tal forma seu jeito de ser que coletivamente isso levou a um rearranjo que ainda está em curso. Não pode. O conservador, no ambiente que ele entende como a mais pura desordem, acha que tem de ter um culpado, porque essas coisas não nascem sem que alguém decida. Aí entra outro cientista político, o americano Richard Hofstadter. Ele propõe a ideia de um estilo paranoico de fazer política. Puro Bolsonaro, tá? Bolsonaro sempre foi um camarada conspirador, Por que ele não tinha um público grande em 1990? Por que não tinha em 2010? Por que começou a crescer em 2016 e explodiu em 2018? Porque os conservadores não estavam assustados antes, mas conforme compreenderam que o mundo estava acelerando sua transformação, panicaram. E ao entrar em pânico, foram buscar um culpado, alguém que explicasse quem ou que pequeno grupo de pessoas havia tomado a decisão de mudar tudo secretamente. O Foro de São Paulo, o marxismo cultural, as ONGs a serviço de estrangeiros, o QAnon, essas coisas. Jair Bolsonaro soa cada vez menos atraente para esse público. O conservador, gente, ele gosta de ordem, não gosta de caos. E talvez, fora do núcleo principal bolsonarista, aqueles 12, 13%, muitos estejam começando a ver Bolsonaro ele próprio como um agente de caos e da desordem. Será? É uma tese na mesa. Mas isso não quer dizer que outro que apresente outra teoria conspiratória não ganhe espaço. Ou pode querer dizer que exista sede por uma direita que traga tranquilidade, paz, que prometa um governo chato. Sabe, chato?
Presidente que chega no palácio todo dia, 9 horas, sai às 5 da tarde, faça as suas viagenzinhas, cumprimente outros presidentes e não grite. E não faça marola por pouco, sabe? O estilo paranoide de política sempre tem ali seus 10% da sociedade, na direita. E esse é um pessoal que vive mergulhado nele. Ele se amplia por um tempo em momentos como o atual, de muita transformação. A ironia é que ele não evita a transformação, ela vai continuar acontecendo. Esse estilo, ele só aumenta a dor, o esforço coletivo para lidar com as mudanças, ele só cria mais atrito, faz com que o custo de se adaptar à nova realidade fique maior. Tem uma hora que as pessoas percebem isso. Sabe o que os cientistas políticos não sabem dizer? Quanto tempo demora para a ficha cair? 8 anos? 10? 20? Será que no Brasil a ficha já caiu? Eu acho que temos indícios de que sim. Depende de alguém na direita também comprar a ideia da tranquilidade como plataforma. Depende de alguém na direita vestir a camisa do conservador de verdade e rejeitar o tumulto reacionário. Depende. O ano eleitoral começa agora. De hoje até o Confirma nas Urnas, você vai ouvir muitas coisas sobre as eleições de 2026. O nosso trabalho aqui no meio é organizar essa avalanche, dar contexto, bastidores de Brasília e diferentes pontos de vista. Nessa semana de Black Friday, o plano anual do Meio Premium está apenas por R$ 120. Assinando hoje, você vai receber até o final das eleições matérias exclusivas, acesso ao nosso catálogo de streaming com produções de cinema sobre política e artigos de grandes formadores de opinião à esquerda, ao centro e à direita. Seja premium e tenha a eleição inteira, olha, na sua mão.